Oi, gente, bem-vindos a este canal. Meu nome é Bianca e deixa eu fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas que tem medo de se entregar para a vontade de Deus e acaba errando, acaba frustrando a Deus, se é que pode, ou se frustrando por medo de errar, por medo de falhar, por medo de, ai Deus, eu ainda não tô forte o suficiente, por medo de se achar incapaz, de não ser como era no início, aquela essência de busca, aquele entregar para Deus, e você fica com aquele pensamento de, ai não, eu preciso me consertar, eu preciso primeiramente consertar minha vida, largar isso, mudar isso na minha vida e depois eu me entrego e volto para os caminhos de Deus. Ou por simplesmente medo de, não vou entrar no caminho de Deus ou ficar tão firme porque eu sei que eu vou errar, porque eu sei que eu vou falhar, porque eu vou acabar pecando, eu vou acabar caindo, eu vou acabar errando de novo. E eu tava conversando com o Espírito Santo esses dias e a gente tava conversando sobre esse assunto, o medo de se entregar para a vontade de Deus, o medo de se entregar para a vontade do Espírito Santo. E ele falou assim para mim, Bianca, quando as pessoas elas têm medo de se entregar para a vontade de Deus, para a verdade de Deus, por qualquer medo, essa pessoa ela não sabe, mas ela tá numa prisão. Quando existe esse medo de se entregar para a vontade de Deus, mesmo que você olhe para você mesmo e fale, mas eu realmente tenho medo porque eu não tô firme o suficiente, eu ainda preciso corrigir algumas coisas na minha vida, eu ainda preciso voltar ao que eu fazia antes, ou vou me consertar primeiro, depois eu vou para Deus. Gente, isso tudo é uma prisão. E nós temos essa consciência de que a gente precisa voltar para os caminhos de Deus. A gente tem essa consciência de que a gente precisa de Deus. Dentro da gente, a gente sabe que a gente tem que voltar às primeiras obras. A gente não fica enganado. A gente sabe que a gente tem que voltar a Deus. A gente tem que voltar às primeiras obras, voltar a adorar, largar de vez o pecado. E às vezes por medo de errar, de falhar, de vou pecar de novo, vou cair de novo, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou acabar estragando tudo. A gente entra numa prisão. Olha o que acontece, né? O inimigo, ele coloca essas mentiras, primeiramente, esses tipos de pensamento. É uma mentira de Satanás, é uma seta de Satanás na mente, que se a gente não vigiar, a gente acaba pegando, e a gente acha que a gente tem que estar sendo o suficiente para voltar a buscar Deus. E isso é a maior mentira que existe. E nessa conversa com o Espírito Santo, foi muito claro pra mim que a decisão é o que importa. Porque quando a gente tá nessa indecisão, nesse medo, e no mundo espiritual, o inimigo coloca isso dentro das nossas mentes e faz disso uma prisão, uma forma para nos paralisar, faz disso uma forma para que a gente viva no erro, viva no engano, achando que a gente pode ser o suficiente, achando que a gente tem que se consertar antes de voltar para os caminhos do Senhor. Jesus falou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente fica cansado, muitas vezes sobrecarregados por conta de pecados na nossa vida e da legalidade para muitas outras coisas. E Jesus falou pra gente ir até Ele. Ele não falou, conserta-se e vem até mim. E eu aprendo muito isso com Jesus, porque às vezes a gente olha pra gente e a gente quer tentar ser o suficiente para Deus. A gente nunca vai ser o suficiente. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pela graça de Jesus. E quando a gente tá dentro desse medo e a gente fala, não, eu preciso pelo menos me consertar para voltar, você nunca vai voltar. Então você vive numa prisão, paralisado, onde você não vai nem para frente, você acaba só andando para trás, você não escolhe nenhum caminho, pode ficar muitas vezes em cima do muro e não toma atitude nem de viver uma vida com Deus e nem de abandonar totalmente o pecado. Aí fica sentindo culpado, fica se sentindo oprimido, e quando você percebe, você já está dentro daquela prisão. Então, uma prisão na mente para te paralisar de viver a verdade, de viver o evangelho de Deus. E essas mentiras de Satanás que ele joga na mente faz a gente esquecer quem dá forças pra gente vencer o pecado, quem pode perdoar pecados, quem pode mudar a nossa vida, a nossa circunstância, só é Deus. Só é o agir do Espírito Santo dentro de nós. Então essas mentiras aprisionam para você ficar com o caminho preso, para você não tomar decisão, ficar em cima do muro, não abandonar o seu pecado e também ficar paralisado. E essa mentira, ela vai falar para você, mas você tá errando, você tá falhando. E essa mentira, ela sempre vai vir com uma acusação do inimigo. E essa acusação, ela vai falar que você é assim mesmo, que você não vale nada, não serve nem para servir a Deus, porque o inimigo, ele não tá brincando. Na palavra do Senhor fala que ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Não fique preso na mentira de que você tem que fazer primeiro e se entregar para Deus depois, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E realmente, sem Jesus a gente não consegue abandonar o pecado. É dele que vem o perdão, é dele que vem toda a mudança de vida, toda nova criatura. Ter esse tipo de pensamento e viver dessa forma é estar dentro dessa prisão que está paralisando. E o que nos cabe a fazer é, primeiramente, decidir, escolher. Na palavra do Senhor fala que o livre-arbítrio, que a decisão e que a escolha
mesmo que a gente tenha todo um histórico do Espírito Santo nos nossos corações, toda essa escolha é minha e sua. E está sendo nossa todos os dias da nossa vida. O Senhor, ele não está aqui para ficar te julgando, ele está aqui para que você possa se arrepender. O tempo de julgar vai vir, mas ainda não é esse. Quem está te acusando nesse momento, quem está colocando mentiras dentro da sua mente, te causando tristeza, te causando prisões, te causando acusamento, não é o Espírito Santo, não é Deus, é Satanás e seus demônios. Eles fazem isso para fazer esquecer que quem nos fortalece, que quem nos ajuda a nos levantar é o Espírito Santo. É o próprio Deus, é o próprio Jesus nos ajudando a vencer os pecados do dia a dia. A escolha para servir o Senhor é nossa. A gente pode decidir abandonar o pecado, a gente pode decidir confiar no Senhor para poder deixar que Ele ajude a gente a vencer o pecado, para deixar que Ele nos ajude a vencer os erros, as falhas que nos acusam. E se você mais uma vez se afastou do Evangelho, ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, te trazendo a memória dos tempos do primeiro amor, te trazendo a memória de quando você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. E se você não aceitou ainda assim dá tempo. Ainda assim é a oportunidade de voltar. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, a gente não tem força para vencer. Então não caia e não continue nessa mentira de que você tem que se consertar primeiro, de que você tem que fazer algo primeiro e depois vir para Jesus. A gente se entrega para Ele, e aí quando a gente se entrega para Ele, a gente começa a negar a si mesmo, negar a nossa natureza para viver a natureza dele, para viver as vontades dele, viver a vontade de Deus sem estar dentro de um cubo de mentiras do inimigo. Reconheça a sua dependência, reconheça os seus pecados, reconheça onde você está, o ambiente que você está, as mentiras que você está. Você pode confessar, estamos num tempo onde podemos confessar, onde podemos nos voltar para Deus. Você vai conseguir voltar a ter uma vida com Deus. Você vai conseguir voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai conseguir voltar a ser direcionado por Deus em todas as áreas da sua vida. E cada dia mais você vai ser aperfeiçoado por Deus. Eu acredito muito que o Espírito Santo colocou todas essas palavras no meu coração para te encorajar a sair dessa prisão, para te encorajar a sair desse pensamento de aprisionamento, dessas mentiras de Satanás que foi lançada na sua mente, que está aprisionando a sua alma, que está te aprisionando de fazer o certo. Jesus é o pastor e nós somos a ovelha. E ele falou assim: a minha ovelha ouve a minha voz. E essa voz dentro de você, falando para você voltar. Não espera se consertar, não. Deixa que Jesus te conserta. Deixa que Ele te ajuda. Deixa que no dia a dia Ele te capacita. Ele vai falando ao seu coração, te convencendo do pecado, te convencendo da justiça, te convencendo do juízo, enquanto você está nas mãos dEle, enquanto você está sendo pastoreado por Ele. E esse foi o vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, de comentar aqui pra mim como está sendo esse processo para você e também de se inscrever no canal, viu? Um beijo!